amigos, minhas amigas, bem-vindos. Quero dizer que essa aula eu tenho muito carinho por ela, porque é a aula onde eu vejo a pessoa realmente soltando a sua expressão. A aula é como fazer verso de improviso, então, claro, eu não tenho expectativa de que ninguém vire repentista, vire um profissional do improviso, quem sabe, né? Por que não? Mas a ideia é fazer alguns jogos, algumas brincadeiras com rimas para soltar o jogo do improviso, para que o improviso, no caso poético, ele passe a fazer parte do dia a dia, da rotina de vocês profissional. Eu uso o improviso em todas as minhas palestras. Todas as palestras que eu dou. Posso dar palestra de culinária vegana, eu pego minha viola, ou falando, ou com a viola, eu faço meu improviso. Eu posso estar falando de ficção científica, de dependência tecnológica, de cultura de paz, enfim, de escrita criativa. Todos os meus encontros estão presentes ou improviso, seja ele com a viola, seja ele falando. E eu percebo uma coisa extraordinária, que durante muito tempo me entristeceu. Muita gente falava, eu dava uma palestra, sei lá, de qualquer tema, muito legal, e aí a pessoa vinha me elogiar, e eu esperava que ela fosse falar da palestra, né? Ela fala, mas aquela rima que você fez lá me chamou a atenção. Então, hoje eu já estou mais aceitando mais esse gosto pelas pessoas do improviso que eu também tenho. Vou contar para vocês como que eu conheci o improviso poético. Eu conheci o improviso poético por meio dos cantadores repentistas do Nordeste. São poetas populares nordestinos, sertanejos, que moravam em São Paulo. E durante muitos anos eu fiquei com ele. O frio tá grande aqui, Amaury. Aqui tá frio. Sei que o frio aqui tá grande e eu respondo ao Senhor. O frio aqui tá me pegando, mas aí só tem calor, seja aqui ou seja lá, todo verso tem valor. Acabei de fazer um improviso com a deixa que ele deu. Ele falou assim no chat, o frio tá grande aí. E aí eu falei, eu tive um segundo para pensar, porque eu sei que era do Pajeú, que é uma terra quente. Ele tá me vendo aqui todo encapotado, eu tava até com a touca aqui, mas eu tirei para gravar, porque realmente aqui tá frio. Aí eu quero que vocês entendam o mecanismo para a gente fazer um verso. Eu tive 1 ou 2 segundos para pensar o que eu ia dizer. O que eu ia dizer? Que aqui tá frio, lá tá calor. Foi o que eu pensei. E aí eu falei, calor é fácil. Aí não sei o que, eu falei, eu não me lembro como que eu fiz, mas eu não sei o que lá, vou falar para o senhor. Não foi isso que eu falei? Vou falar para o senhor. Sei que aqui tá muito frio, mas aí já tá calor, porque eu sabia que eu ia rimar em calor. Então eu fiz não sei o que lá, não sei o que lá do senhor, aqui tá muito frio, ali tá calor, poderia ter parado. Mas eu completei essa estilha. Seja aqui ou seja lá, todo verso tem valor, eu não me lembro o que eu falei. Mas, assim, o mecanismo de pensar do poeta improvisador é muito rápido. Então, vocês vão ter que ativar esse gatilho desse pensamento bem ligeiro, assim. É isso que a gente vai tentar fazer hoje. Mudar essa chavinha. Conheci a cantoria de viola, ou seja, existe improviso no mundo inteiro. Não é só a exclusividade do Brasil, muito menos do Nordeste. Em São Paulo, aqui a gente tem no interior o cururu, no sul tem a trova gaúcha, Minas tem o calango mineiro, é uma cultura urbana do improviso, é o hip hop, os caras fazem poemas de improviso o tempo inteiro. Se alguém aqui for do hip hop, também dá um sinal para eu saber o que é, se tem alguém que gosta do improviso do hip hop. Tem improviso do pandeiro, só no Brasil, né? Você pegar os latinos, você tem os pajadores, os trovadores em toda a América Latina, você tem os europeus nos Países Bascos, você tem indianos improvisadores, africanos, você tem árabes improvisadores. Eu conheço o improviso árabe Ataba, é muito bonito. Então, são várias formas de expressão poética improvisada, que eu até questionaria se o tempo inteiro essas opções são realmente improvisadas o tempo inteiro. Né? Tem muita coisa que é preparada, mas também não importa, a gente não vai questionar. O fato é que é um improviso e é algo que encanta. Quando eu comecei, eu sempre tive uma tendência muito maior, uma afinidade muito maior com os repentistas de viola. No caso do cordel e do repente, que é o que eu estudei, né? Por que? Eu não sei. Eu gosto do timbre da viola, gosto do jeito que eles cantam, gosto dos temas, gosto dos motes. Na cantoria improvisada, que é ligada ao cordel, você tem diversas modalidades. Você tem as oitavas, as décimas, os martelos, com várias métricas diferentes. Hoje aqui, nós vamos fazer uma aula que é bem diferente. Por quê? A nossa aula de hoje, eu não vou ensinar as modalidades do cordel ou do repente de viola tradicional.
essa aula foge um pouco. Então, eu colocaria essa aula como um bônus, como um brinde no nosso esquema de cordel. Porque o que eu vou fazer aqui não é cantoria de viola. Entendeu, Amaury? Você que conhece bem aí o que eu estou falando, o que eu vou fazer aqui eu não vou ensinar as modalidades do improviso poético dos nonatos, do Edmilson Ferreira, do Raimundo Caetano, não é isso. Eu vou mostrar uma forma de improviso que você pode usar no seu dia a dia. Se você é professor, se você é palestrante, se você é contador de histórias, se você é mesmo uma pessoa que escreve cordel e quer usar para ilustrar a tua performance, para ilustrar a tua jogada performática, assim, um improviso ou outro. Então, não vou seguir aqui a métrica estrita do cantador, como nas aulas de cordel eu tenho falado. Nas aulas de cordel, vocês sabem que se é cordel tem que ter 7 sílabas, se é repente de viola tem que ter 7 sílabas. Então, eu quero deixar bem claro, para vocês não ficarem falando, mas o César agora está fazendo quadrinha. Né? Flávia, muito bem, Flávia. Então, olha que legal. A Flávia é professora alfabetizadora. Imagino que de criança, né? Poderia ser de adulto, mas imagino que de criança. Então, ela vai pegar, vai ter uma técnica para fazer. Pode até ser na melodia de uma canção infantil. A canoa virou, por deixar ela virar, só por causa do João que não soube remar. Ou você pode fazer um improviso falado ou cantado, falando do nome. Esse aqui é o meu menino, ser humano muito belo, bem ao lado do João eu já vejo o Marcelo. E eles vão ficar loucos. Você vai usar toadas, estou falando no caso da Flávia, que é professora de criança. Você vai usar toadas que eles conhecem e começar a improvisar. Quando a gente tem uma melodia conhecida e a gente coloca um outro texto, como chama isso? Vocês sabem? Escrevam para mim. Eu tenho uma melodia e eu coloco um outro texto. Como chama essa forma aí? Plágio, não é plágio não, poeta. Plágio é quando é paródia. Plágio é quando eu pego um poema do Edmilson Ferreira e falo que é meu. Então eu pego um poema sei lá, do Camões e falo que é meu, eu estou plagiando. Ou eu quando faço muito parecido, mas eu estou nitidamente copiando outra pessoa, eu não estou criando, isso é plágio. Quando tem uma melodia conhecida e coloca uma outra música, é paródia. Né? Não diria que a paródia é improviso, porque a pessoa que faz a paródia, ela prepara aquilo antes. Eu pego uma canção conhecida e aí coloco os meus poemas. Se eu fizer isso de improviso, é improviso. Mas eu vou dar essa técnicazinha que vocês vão ficar bastante animados para rimar. Eu queria saber aqui se alguém já tem experiência com improviso, se alguém aqui já fez improviso alguma vez, como é que é? Conta para mim. Sim, não? Já ouviu algum improvisador, não importa a tradição? Já. O Amaury já, né? O Amaury é da terra dos poetas. Inclusive, ele passou para a gente ontem um documentário de um poeta chamado Lourival Batista, o famoso Louro, uma família de cantadores tradicionais e muito bacana também. Vocês viram esse documentário? Vale a pena, viu? E aí eu comecei a gostar do improviso, e aí eu conheci essa forma de improviso e fiquei maravilhado, assim, maravilhado. Os dois falecidos, é verdade, morreram os dois. Louro Branco recentemente, né? Bom, então eu vou fazer agora uma brincadeira com a minha viola, que é um repente com os nomes de vocês. Eu vou abrir aqui para eu poder ver os nomes de todo mundo. Eu quero que vocês não só escutem como um público agora, eu quero que vocês escutem como pessoas que estão pensando no que eu estou fazendo, qual que é a minha técnica que eu estou usando para fazer o improviso, entendeu? É isso que é o mais importante. Eu vou tentar fazer bem devagar para vocês sacarem o que é. Essa é a viola repentista, a mesma viola caipira, mas ela é usada pelo cantador de viola. Então a gente troca as cordas e tem o baião. Então, olha lá. Então, eu vou começar o primeiro verso para o Mauri. O sobrenome dele é Viana. Olha só como que eu vou armar. Aqui eu vou fazer cestilha, tá, gente? Porque com a viola não dá para fazer quadrilha. Se eu começo a rimar de uma forma tão bacana, vou falar de um ser humano, de uma terra soberana, vou mandar o meu abraço para o Amaury Viana. Eu armei o poema inteiro
para terminar com Viana. Vou fazer o meu repente de uma forma tão bacana, não lembro o que eu falei, para falar do Amauri, de uma terra soberana, para mandar o meu abraço do Amauri Viana. Agora, por exemplo, Rosiane Oliveira, vou usar a mesma técnica. Se aqui tem a Rosiane, ela adora brincadeira. Vou dizer dessa menina, uma mestra verdadeira, para mandar o meu abraço para Rosiane Oliveira. Se aqui tem a Bela Edita, ouvindo repentista, mando rima para ela na minha verve cordelista, mando um abraço especial para a Edi Batista. Se aqui tem o Jorge Andrade, tá ouvindo a minha prece, olha a cara desse moço e vou dizer o que acontece, se tirar esse boné, só Deus sabe o que aparece. Se aqui tem o Maciel, que aqui apareceu, ele e ela de sorriso, Mato Grosso recebeu, que eu achei um ser humano mais careca do que eu. Deu para perceber qual foi o truque que eu usei em cada cestilha para cada um de vocês? As 3 primeiras eu fui mais óbvio. A Mauri Viana, eu rimei em Ana. Rosiane Oliveira, eu rimei em Eira. Edi Batista, eu rimei em Ista. Então, o que eu fiz? O óbvio, o mais fácil. Eu peguei o que eu ia rimar e botei lá no final. Deu para perceber, gente? Falem para mim, sim ou não? Mas do José Andrade, eu não usei o nome dele para rima. Eu vi que ele estava de boné, e aí eu fiz uma brincadeira. Eu já armei, eu já tenho pronto essa chave, na verdade. Se eu tirar esse boné, só Deus sabe o que aparece. Foi uma brincadeira. Tanto como foi a brincadeira que eu fiz com a Mauri, que eu achei um ser humano mais careca do que eu. Por que eu fiz uma... A Flávia está pedindo, faz uma para mim. É que não está na tela, Flávia. Eu vou passar para a tela e vou fazer. Por que eu fiz essas piadas? E foi até uma brincadeira que eu beirei, eu corri o risco de brincar com eles. Porque, por exemplo, vai que o Maciel não goste de ser careca. Vai que ele ficasse ofendido pelo fato. Vai que o José Andrade fosse um... Eu não conheço, né? O Maciel já teve na outra aula, o José está vindo aqui a primeira vez. Eu não me lembro de ter visto ele aqui. Mas eu corri o risco. Por quê? Tem uma coisa que a gente aprende com o improviso de humor. Guardem isso no coração de vocês. No improviso de humor, que é esse que eu fiz agora, né? Brincando e tal. Não estou cantando mote, não estou falando nada muito sério, não estou me preocupado com colocar poesia e metáfora. Simplesmente brincando com o povo, né? Os homens aceitam muito mais as brincadeiras. Se tem um garoto com cabelo em pé, poderia fazer um verso do cabelo em pé. Se tem, não sei, enfim, algum pessoa está com aqueles jovens, hoje é muito comum, né? Os jovens que ficam com a cueca aparecendo, aí eu faço uma brincadeira, sei lá, ele mostra a cueca, eu termino a estrofe dizendo, ele mostra a cueca, mas o resto ele esconde. Então eu falo assim, gente, aqui esse rapaz, vou dizer qual é aonde, o meu verso sai bem rápido, ele corre feito um bonde, que ele mostra a cueca, mas o resto ele esconde. Eu poderia fazer essa brincadeira, armar o final para trazer. Com as mulheres, nunca, mas nunca, e eu vou repetir, nunca façam esse tipo de humor. Porque, na verdade, a gente pode correr o risco, quando faz uma brincadeira assim, de ofender a pessoa, né? Então, isso é uma coisa que é real mesmo. Então, a mulher, a gente geralmente fala muito mais o elogio, pode até fazer uma brincadeira, mas nunca com essas características físicas, como com os homens é mais fácil. Eu, particularmente, eu gosto de brincar muito. E eu brinco muito. Quem conhece as minhas performances são bem divertidas. Mas eu fico muito atento para não passar do ponto. Tanto com homem quanto com mulher. Muito atento, muito atento. Por exemplo, eu falava que uma criança banguela, né? E a menina chama Marcela. Olha agora minha rima, vai para aquele da Marcela. Eu não tenho a menor dúvida que ela é linda, meiga e bela, e eu confesso que adorei a dentadura banguela. Se eu fazer uma brincadeira assim, ela vai se divertir. Porque o fato de ela ser banguela, uma criança de 7 anos, faz parte do desenvolvimento, né? Ela vai rir. Agora, se eu falo para um cara banguela, que esse aí é banguela, seria um desrespeito muito grande.
Então, eu quero deixar bem claro que eu estou brincando com vocês, mas é para mostrar como que a gente faz isso. Agora, no grande... Porque também tem isso, pessoal. A gente está falando de público. Você pode fazer um improviso para 10 pessoas ou para 20. Nunca faça para o outro se sentir mal. Nunca faça para o outro se sentir mal. Porque, claro, se eu falar que uma pessoa é banguela, um adulto banguela que tem um problema de dente, não teve dinheiro para ir ao dentista, eu estou expondo essa pessoa ao ridículo. As pessoas podem até rir, mas ele mesmo pode até rir, porque ele sabe que ele não tem dente, mas ele pode se sentir muito ofendido com isso. Então, não é legal a gente fazer esse tipo de brincadeira, né? Vamos tomar cuidado para que a coisa não destrambelhe, né? Eu acho importante a gente ter esse cuidado de verdade mesmo. Não vale a pena, não vale a pena correr esse risco. Bom, então vocês viram a brincadeira que é armar o final. Então agora, o que eu vou pedir para vocês? Vocês lembram que ontem nós fizemos a cestilha, né? 6 versos. Hoje nós vamos fazer quadra. Quadra é cordel? Pergunta. Quadra é cordel? Responde aí, sim ou não? 4 versos pertence ao universo do cordel? Me digam. Se vocês pegaram uma estrofe de 4 versos, não. O Amaury Viana disse não. Que mais? Cristina, sim. Eu diria, eu sempre disse não. Vocês olharem os meus vídeos mais antigos de cordel, ainda não vi cordel em quadra, Mauri. Se vocês olharem os meus vídeos mais antigos de cordel, eu sempre falei que o cordel não tinha quadra. Não tinha quadra. Porque não tem quadra, nunca teve quadra. Eu também nunca tinha visto cordel em quadra. Mas o Manuel Monteiro lançou, que é o poeta muito bom de Monteiro, falecido também, lançou uma coleção de cordel em quadra. E eu falei, gente, o Manuel Monteiro, que é tão rígido com a métrica, com as formas, lançou essa coleção. E o Marco Aurélio, anotem esse nome aí, eu vou anotar para vocês, é um pesquisador, ele mora em São Paulo. Ele é um cara muito legal. Procurem o Marco Aurélio, eu perguntei para ele, que ele é um pesquisador, assim, ele pesquisa as origens, ele faz um trabalho bem bacana. Se tinha cordel em quadra, ele falou que sim. Mas se você perguntar para mim, eu vou dizer que eu tenho dúvida, que eu não sei. Então, por não saber, eu não uso, né? Então, não vou ensinar para vocês cordel em quadra. Eu vou usar a quadra aqui no improviso, que não é o improviso ligado ao cordel. É esse improviso, o improviso mais solto, pessoal. Vamos deixar claro isso, né? Lembrando que o X rima? Não. O A rima, o X não rima e o A rima. Então, o A são os que rimam. Esses vão rimar entre si. E o X não precisa rimar. Então, agora, eu vou pegar uma outra pessoa que eu não falei aqui, ó. Wilson, tudo bem, Wilson? Faz oi, Wilson. Flávia, vamos pegar a Flávia. Flávia tem rima? Tem rima porque todo nome tem rima, certo? Mas qual que é a rima de Flávia? Não tem. Eu não consigo achar uma outra rima para Ávia. Né? A rima de Flávia, a gente viu ontem, né, Flávia? Não sei se você estava aqui. A tônica escandinávia. Muito bem, Amaury, muito bem. Escandinávia, muito bem. Ávia, Flávia é a rima em ávia. Não tem outra palavra que rima. Seu nome se fala Beyond, né? Beyond. Álvia. Alguém falou Álvia. Sálvia. Beyond. Beyond, né? Isso. Alguém falou Sálvia. Sálvia, qual que é a rima de sálvia, pessoal? Álvia. A rima de sálvia é álvia. A rima de Flávia é ávia. Rimam, rimam. No cordel rima? No cordel não rima. Eu nunca poderia rimar sálvia com Flávia, porque uma em álvia, rima começa na tônica, lembra? E Flávia é ávia. Mas aqui a gente pode fazer isso, porque o que a gente está demonstrando aqui é um improviso mais solto, certo? Então, eu vou rimar com Flávia e Sálvia. Olha que dificuldade, né? Porque eu estou rimando um tempero. A sálvia tem 2 utilidades. A sálvia é de defumação, que é para trabalhos espirituais, não sei se vocês sabem, que ela limpa o ambiente. E tem a sálvia, que você faz chá para rinite e você faz tempero de macarrão, assim, é uma coisa muito legal. Então, eu preciso pensar, olha que dificuldade, porque eu não tenho outra opção. Ávia, né? Ávia, Escandinávia. Pronto, pode ser Escandinávia, acho que fica até mais fácil, né? Então, eu farei assim, o meu verso é brasileiro, primeiro verso. O meu verso brasileiro, segundo verso. Chega lá na Escandinávia, para trazer todo o encanto da querida amiga Flávia. O meu verso brasileiro, primeiro verso. Segundo,
chega lá na Escandinávia, segundo verso. Eu vou rimar o segundo com o quarto. O meu verso brasileiro chega na Escandinávia, para trazer todo o encanto e um abraço para a Flávia. Quando eu não tenho muitas opções de rima, eu fico realmente sem saber o que fazer, né? Mas eu poderia pôr a Flávia no primeiro verso. Para a Flávia vou mandar mais um verso improvisado. Primeiro verso. Para a Flávia vou mandar mais um verso improvisado. Sua presença aqui na aula já me deixa encantado. Deu para perceber? Se eu tenho dificuldade de colocar o que eu quero rimar na rima, como é o caso da Flávia, eu boto ela no começo, ou boto no meio. Ou a Flávia é minha amiga, né? Hoje a Flávia aqui veio ouvir verso e ver cantiga, e é por isso que eu digo alegria ao vê-la amiga, entendeu? Eu boto o nome dela, que tem poucas rimas, para cá. Eu sei que entraram algumas pessoas depois, só para deixar claro, pessoal. Flávia não está rimando com sálvia no cordel, porque são rimas diferentes, são rimas parecidas, na verdade. Álvia e ávia. A rima começa na tônica e vai até o final. Mas aqui, nessa aula, é um improviso mais solto. Então, a gente pode usar dessa maneira. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer um verso agora para Wilson. Danou-se. Wilson também não tem rima. Wilson é um desrimado. Wilson. Qual é a rima de Wilson? Lembra da aula de ontem? Qual é a rima de Wilson? Me falem aí no chat. Não é com que ele rima, até porque não deve ter muito. Wilson, som, não é som. Bebeto, contador de histórias, está aí. Muito bem, Bebeto. Grande Bebeto. Edmilson. Mas, o Amauri, eu perguntei qual que é a rima de Wilson, não com que ele rima. A rima de Wilson é Ilson. Lembra, a rima começa na vogal tônica. A rima de Wilson é Ilson. Ele começa na tônica. Wilson. Não tem outra palavra que rima, a não ser que tivesse assim, né? Hoje aqui o meu repente vai para o querido Wilson, que adora o meu verso e o poema do Edmilson. Eu poderia rimar assim, né? Eu coloco ele aqui, eu faço assim, ó. Hoje aqui a minha rima, primeiro verso. Vai parar o grande Wilson, que adora meus poemas e o poema do Edmilson. Poderia ser também, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é, quando eu vou fazer um improviso curto, assim, esse improviso de impacto, eu armo o último verso, né? Graça Moura, muito bem-vindo, Graça. A Graça está aí, né? Vou trazer a minha rima para a grande Graça Moura. No universo do poema, todo dia ela estoura, né? Poderia até rimar com professora, que daria uma rima também nesse nosso caso. Um abraço especial para a grande Graça Moura, que ela encanta o poema, nossa bela professora. E aí você já resolve aquela situação. Então, eu sempre, vamos ver o Bebeto, é errado mudar sílaba tônica para que uma rima se encaixe, fazer uso da prosódia. Por exemplo, Bebeto, você fala camisar para rimar com Ceará, por exemplo, é isso que você está perguntando? O Bebeto fez uma pergunta interessante. Se eu posso mudar a tônica da palavra, né? Hoje aqui esse moço que vem lá do Ceará e eu vejo que é verde a cor da sua camisa. É isso, né? Ele falou, é isso. No cordel, nunca. No repente, never. Nunca, mas nem sonhar. Eu nunca faria isso, de maneira alguma. Agora, essa nossa aula, eu não estou tanto preocupado com essas regras da poesia popular, até porque eu estou fazendo improviso sem estar associado a nenhuma tradição. Eu pessoalmente, Bebeto, acho que fica feio. Minha opinião. Eu acho que fica feio. Muito forçado. Tinha até uma música, tire a camisa. Pelo amor de Deus, gente, camisa. Você não fala camisa. Você pode até rimar Flávia com sálvia. Mas eu acho feio, assim. Pode rimar, pode, né? Mas não sei se ficaria bonito. Porque mesmo o povo que não conhece o que a gente está falando, as pessoas gostam de ver coisas bem elaboradas. Então, por exemplo, se eu rimar tudo em ão, tudo em ar, tudo em ido, fica simples. Agora eu começo a risar, por exemplo, deixa eu pegar o nome de vocês, por exemplo. Rimas pobres e rimas ricas, exatamente, Amaury. Esloane.
Bebeto, por exemplo, vou armar a minha rima, vou fazer o meu projeto para mandar o meu abraço para o querido Bebeto, que do mundo do cordel já conhece o alfabeto. Chica, e agora minha rima com a métrica justifica para mandar minha poesia para a querida amiga Chica, quem tem sobrenome, quem tem nome de poeta ou pessoa fica rica. Você percebe? Dá uma outra coisa, um pouco mais. Eu poderia fazer assim, agora eu vou dizer os meus versos bem rimados para trazer aqui para o público os repentes ritmados. Aqui todos são bem-vindos, onde eu faço versos lindos com os tons mais encantados. Então, quando eu uso substantivo em plural, verbos conjugados, dá uma rima um pouco mais rica. Só que você precisa ter prática, né? Você precisa realmente ter prática para poder fazer essas rimas mais complexas. Às vezes, uma própria riminhão em ia, para quem está começando o improviso, é mais fácil. Bom, eu uso métrica nesse poema? Sim ou não? Eu estou usando métrica? Os poemas que eu fiz até agora foram metrificados? Olá, pessoal, uma pergunta, hein? Alguns. A maioria é crítico demais, amor. Eu tentei fazer tudo metrificadinho. Foram metrificados. Alguns eu posso até ter engasgado, porque pelo fato de falar, ele exige um pouco de mais treino. Quando eu estou com a viola, realmente é muito mais fácil na melodia, né? A maioria eu vou dizer, nesse aí eu boto fé. Perguntei da minha métrica da cabeça, eu dei olé que a métrica do poeta, o Amauri pegou no pé. É muito mais fácil eu metrificar. Sei que tem Edi Batista, sei que tem José Andrade, Rosiane tá presente, essa voa com vontade. Quando eu falo, né, e agora vou dizer do meu verso qual o brilho, lá no vídeo da Mauri, encontrei qual é seu filho. Eu metrifico, mas eu posso perder um pouco. Mas a métrica base é de 7 sílabas. Na dúvida, você veja a aula de ontem, eu falei bastante dessa métrica do papapá, papapá. Porque também tem o seguinte, pessoal, o poema metrificado, seja em 5, em 7 ou em 10, ele é mais fácil. Então, agora eu quero que cada um faça um poema de improviso, e aí a gente pode até abrir o... Quem está falando isso? Quando o verso se encaixa na melodia, estão sempre metrificados? Genial, Wilson. Sempre. Para você medir, testar se o verso é metrificado, ele tem que se encaixar na melodia. Na melodia de 7 sílabas, que é a mais simples, né? Batatinha quando nasce. Batatinha quando nasce. Papapá, papapá. Eu agora improviso. Batatinha quando nasce é o mesmo tamanho, metrificou. Batatinha quando nasce, eu improviso? Não cabe. Batatinha quando nasce, eu improviso? Não dá. Eu adoro improvisar. Batatinha quando nasce. Esse é o tamanho que vai te ajudar. Então eu quero que vocês façam o seguinte: desenhem. Pode começar até não, sem papel, vai. Mas siga esse esquema. Então a Mauri vai fazer o primeiro verso, a Rosiane vai fazer o segundo verso, a Edi vai fazer o terceiro, que não rima, e o José Andrade, bota o óculos, vai fazer o quarto. E o tema é amor. Então, o tema é amor. O Amauri vai fazer o primeiro sem rimar em nada. E a Rosiane vai terminar em or. Rosiane, amor rima com calor, pavor, dor, flor. Entendeu? A Edi vai fazer um verso sem rima e o José Andrade, amor. O amor é importante. Chega a me dar um calor. Agora eu fiquei nervosa. O sentido da vida é o amor. Pronto. Olha que maravilha. Mais uma vez, agora nós vamos fazer com... Pode mutar. Maciel Guerra, tá ouvindo? Faz assim, desmuta você. Wilson, tá me ouvindo? Graça, tá me ouvindo? Quem mais tá aqui? Então é o Maciel. Primeiro, Maciel, você vai fazer o primeiro. Wilson, o segundo. Você vai rimar, Wilson, em calor, em pavor, em dor, terror, temor. Graça vai fazer o terceiro, que não rima, e a Eliane vai fazer o quarto, para terminar em amor. Vamos lá, Maciel, pode começar. O tema para fazer cordel, seja onde for. Que tem inteligência e muito amor. Não, que tem inteligência é o terceiro.
O amor é Elaine, desculpa. entendeu? Não Tá é bom. bola. Que tem inteligência é o terceiro. A Eliane vai E falar o quê, Eliane? E também muito amor. E também muito amor, é. É isso aí. Só que vocês começaram a ver que a gente já começou a desmetrificar muito, que tem inteligência e muito amor, por exemplo, aí a gente começa por uma palavra. Então, vamos fazer um exercício de métrica. Podem até se desmutar aí, todo mundo. Vamos fazer um exercício de métrica. Porque, assim, nesse tipo de improviso, a gente não precisa ter a exigência que a gente tem com cordel, com repente. Mas também muito desmetrificado fica fora. Então, vamos lá. Eu vou falar o primeiro verso e vocês vão repetir. Hoje a aula é de improviso. Hoje a aula é de improviso. Só que vocês vão Hoje a falar aula é assim. de improviso. Hoje a aula é de improviso. Hoje a aula é de improviso. Improviso. Não falem assim, hoje a aula é de improviso. Falem assim, hoje a aula é de improviso. Improviso. Hoje a aula é de Hoje a aula é de improviso. Eu estou muito contente. Eu estou muito contente. Eu estou. Agora vocês vão falar os dois versos. Hoje a aula é de improviso, eu estou muito contente. 1, 2 e... Hoje A aula é de improviso. Eu estou muito contente. Ó, para falar o verbo, para metrificar, a gente precisa forçar essa toadinha. Hoje a aula é de improviso, eu estou muito contente. Olha que coisa. Para saber se isso está metrificado, hoje a aula é de improviso, eu estou muito contente. E eu uso uma melodia de 7 sílabas. Né? Hoje a aula é de improviso, eu estou muito contente. Usem sempre uma melodia que vocês querem para metrificar. Então lá, primeiro verso. Hoje a aula, vamos comigo, 1, 2 e... Hoje a aula é de improviso, eu estou muito contente. Quem faz o terceiro? Hoje a aula é de improviso, eu estou muito contente. Vai terminar em ente, né? O terceiro não rima. Hoje a aula é de improviso, eu estou muito contente. Quando olho para a sala, hoje a aula é de improviso. Só tem gente inteligente. Como é que é? Quando eu olho para a sala, só tem gente inteligente. Maravilha. Maravilha. Então agora, eu vou começar o primeiro verso, e aí uma pessoa vai seguir o segundo, o terceiro e o quarto, sem saber a rima. Eu estou com muito frio. E eu sinto muito calor. Eu sinto muito calor. Joga o verso, não pensa muito. Eu estou Aqui no Vale do Paraíba. Como que é? Aqui no Vale do Paraíba. Aqui no Vale do Paraíba. Tudo se faz Não com uso amor. cobertor. Eu não uso cobertor. Adorei. Só tem uma coisinha. Aqui no Vale do Paraíba está muito Você grande. está fazendo aí? Entendeu? Não, Serena. E no Vale do Por Paraíba. favor. No Vale do... Quem estiver falando, pessoal, pode... Quem estiver falando outra coisa que não é da aula, diz, muta aí, por favor. No Vale do Paraíba, poderia ser. No Vale do Paraíba, eu não uso cobertor. De novo, vai. Quem começa? Pode começar, qualquer um. Primeiro verso. Eu estou muito encantado. Eu estou muito encantado. Com a aula de cordel. Com a aula de cordel. Junto de toda essa gente. Junto de toda essa gente. Cumprindo o seu papel. Cumprindo o seu papel. Muito legal, muito legal. Mas só para deixar claro, isso não é cordel, hein, gente? Isso não é cordel. Eu estou fazendo quadrinhas de improviso, nem estou fazendo repente ligado ao cordel, certo? Claro que você acabou... Mas essa é a aula, não sei se foi só para rimar, né? Tem coisa que a gente faz só para rimar mesmo, mas não é cordel. Lembrando, pelo amor de Deus, não vai falar que o César faz cordel com 4 versos, entendeu? Então, agora, eu quero que... Bom, mais uma então, vai. Quem começa? Hoje cai uma neblina. Hoje cai uma neblina. O frio está de lascar. E o frio tá de lascar. Mas tem gente aquecida. Mas tem gente aquecida... Dentro do seu lar. Dentro do seu lar. Não precisamos nos preocupar com a métrica, mas dentro do seu lar desmetrificou. Como que eu metrificaria? Mas tem gente aquecida... No aconchego do lar. No aconchego do lar. Entendeu? Mas tem gente aquecida... Vai, como é que metrifica? Aqui dentro do seu lar. Cada um em seu lugar. Cada um em seu lugar.
Muito bem, perfeito. Perfeito. Mais uma, vai. Pode soltar, começa. A aula está animada. A aula está animada. E eu acabei de acordar. Eu acabei de acordar. Despertei para a vida. Despertei para a vida. Este César de matar. Alguém escreveu, achei top. Despertei para a vida, desmetrificou. Despertei para a vida, faz diferença, né? Despertei para a minha vida. Quando despertei para a vida. Despertei para a vida, desmetrificou. Batatinha quando nasce, despertei para a vida. Entendeu? Matei a métrica. Tem que ter... Claro, que no improviso, por exemplo, quando eu começo, Rosiane está presente, bem ao lado, bem em cima dessa graça, Eliane também veio, e o José Andrade passa, a Rosane que chegou lá na aula, nunca embaça. Edisvânio também veio, juntamente com a Diná, Luiz César está presente, tem a Marta, tem a Má, tem a Flávia, que é Bionde, que não é do Ceará. Pode ser que eu tenha desmetrificado uma ou outra, mas eu preciso botar mais ou menos um ritmo, pessoal. Porque senão o improviso vai ficar meio capenga. É quebrado. É quebrado, exatamente. Exatamente. Os poetas falam quando o verso é desmetrificado, pé quebrado. Essa é uma expressão que eu acho muito bonita. O poeta está fazendo aqui, né? Eu agora vou cantar o meu improviso. Não dá, né? Ó, eu agora vou cantar o meu verso de improviso para a querida Eliane, que na mente tem juízo, e a Rosana, quando ensina, ela já vai no paraíso. Aí, se eu fizer assim, e a Rosana, quando ensina, vai para o paraíso, entendeu? Não dá nem para falar. Então, acontece uma coisa. Para improvisar, nem que você não cante, mas bote um ritmo, né? Os poetas, quando declamam, não declamam. Eu agora vou falar, tem uma tendência que é diferente, e aí, ó, não sei se o Bebeto está indo aqui, que é contador de histórias, que é diferente, pessoal, bem diferente da contação de história. O Bebeto está aqui. Ó. Quando eu vou contar uma história em cordel, eu não ponho a melodia. Quando eu vou contar a história de cordel, eu não ponho a melodia. Eu vou contar uma história... Ao contrário, a gente tenta quebrar, não é isso? Eu vou contar uma história... Veja meu desabafo sobre a internet. Eu vou ver, Eliane. Peraí, Eliane, eu vou ver. Quando eu vou contar uma história, eu vou contar ela sem esse ritmozinho. Vou contar uma história que aconteceu comigo, vou contar sobre o meu pai, meu irmão e meu amigo... E eu me lembro, no passado, onde dava meu castigo. Eu posso contar a história sem a necessidade desse ritmo, até porque fica chato. Mas o improviso traga sempre essa toadinha. Vamos ver, Eliane fez aqui. O meu som está horrível, não estou ouvindo bem. Oh, meu Deus, que é agonia, a internet hoje está. Quero aprender e não consigo, pois a internet não quer deixar. Você fez um poema, sem dúvida, com métrica, mas não seguiu a quadrinha, né? O meu som está horrível, primeiro verso. Não estou ouvindo bem. Ó, o meu som está horrível, não estou ouvindo bem. Você tinha que rimar com também, com além. Oh, meu Deus, que agonia. A internet nunca vem. Entendeu? Por isso que é importante, gente, decorar, entre aspas, o sistema da quadrinha. Mas você pode improvisar também, pessoal. Você pode improvisar em várias modalidades do cordel. Cordel tem a sextilha, tem a setilha, né? Tem a oitava. Você pode aprender todas elas e improvisar. Ó. Setilha. Aqui dentro do salão eu já vejo a Mauri. Vou fazer as 7 linhas com a Rosana bem aqui. Isso sim é que é cordel, com o amigo Maciel, o careca que eu vi. 7 linhas, tá vendo? Oitava, tem várias oitavas. Oitavas, por exemplo, para dizer qual é o tom, vou dizer aqui no som. Mute logo esse
Dom que eu quero escutar. Hoje eu vim para improvisar na modalidade oitava e minha rima simples cava no quadrão da beira-mar. São 8 versos. E aí tem várias modalidades de oitavas, né? Martelo, por exemplo. Eu já canto de improviso, faço um verso demais assim na hora, e o meu verso é perfeito, sem demora, minha rima já tem o meu juízo. Com a rima eu já tô no paraíso e também eu já faço a brincadeira. Sei que o Wilson é uma alma verdadeira, sei que a graça já ouve o repentista, sei que tem um verso para Edi Batista, também outro para Mestre Oliveira. Que aí são outras formas de improviso poético. Então, vocês podem também improvisar nas modalidades do cordel mesmo. Deixa eu ver o que o Bebeto falou. Bebeto é contador de histórias. Não sei se isso torna-se uma regra, mas no caso da contação de histórias, quando é rimada, faço de tudo para que a narração, esse ritmo seja quebrado, sem perder a poesia. Ao meu ver, fica mais gostosa de ouvir a contação. Bebeto, eu vou dar a minha opinião. E como eu faço exatamente como você. Eu não ponho a melodia na contação. Eu conto a história, vou contar, e o que aconteceu, e a mulher chegou assim, falou assim, assado. Eu não ponho na narração a melodia. Fica muito mais legal. Mas no improviso ele pede um pouco desse ritmo. É certo falar que a quadra seria mais fácil de rimar do que as outras formas? Quem que está perguntando aqui? Eu queria ver, cara. O Bebeto. Cadê você, Bebeto? Tá dormindo, né, Bebeto? Tá de pijama ainda, não ligou a câmera. Tô ligando não. Se a quadra é mais fácil do que outras formas, claro. Porque a quadra são 4 versos, né? Então, por exemplo, eu gosto, para improvisar, quadra, esse improviso mais solto. Eu cheguei para improvisar, para mandar o meu recado, e para a turma do salão, mando o meu, muito obrigado. Eu já treinei bastante a quadrinha. Lembrando que não é cordel nem cantoria de viola, mas eu improviso em quadra também. Mas eu gosto muito das oitavas, de várias modalidades. As oitavas que repetem os 3, né? Hoje o verso está contente com o mundo na minha mente e a plateia na minha frente, hoje aqui é virtual. Eu não vim passar nem mal, vim mandar minha poesia com amor e alegria para alegrar o pessoal. Eu gosto muito dessa também. Tem várias modalidades. Tem mais pergunta, pessoal? No caso, tem que praticar, viu, Amaury, Wilson? Tem que praticar, com certeza. Bebeto, oitava, tem várias oitavas. Várias. Tem essas que eu falei, tem aquela que é muito bonita. Eu agora vou dizer mais um verso improvisado, vou mandar o meu recado para o querido Bebeto. Ele é do Amazonas, ele entende a cantoria, narra com a maestria da história, faz projeto. Entendeu? Esse é muito bonito também. Que é a mesma toada do que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância sofrida. Né? Tem várias modalidades. A poesia popular do cordel e do repente tem várias modalidades. Para improvisar é mais fácil a quadrinha e aí depois vai treinando. Pessoal, agora eu quero deixar um recado para vocês que eu fiz todo esse movimento, na verdade, aproveitei a pandemia, onde o meu trabalho externo parou de acontecer, eu parei de dar palestra, sou um palestrante que eu rodo o Brasil inteiro, conversando com criança, com jovem, com adulto, e aí vem a pandemia, a gente fica em casa e é uma maneira de nos reinventarmos. E é uma época muito propícia para a gente colocar os nossos talentos e dons para fora. Eu falei isso na aula Como Ganhar Dinheiro com a Literatura de Cordel. E aí o que eu fiz? Eu vou fazer vários cursos online. E o primeiro deles eu escolhi foi o curso de cordel, porque eu senti no meu coração a vontade de falar, abrir o meu primeiro curso de cordel. Vou fazer outro de cordel, com certeza. Outros cursos de poesia, de outras formas poéticas e de narração de história, de outras coisas com as quais eu trabalho. E o curso de cordel, eu já gravei algumas dezenas de aulas, já estão editadas, maravilhosas, perfeitas. Então, assim, por exemplo, tem aula só de rima, tem aula só de métrica de 7, tem aula só de cestilha, tem aula como transformar um texto em prosa em verso, tem aula só de contação de histórias. Então, foi muito legal gravar esse curso, porque eu pude falar o que eu queria com o tempo, não ficava preocupado com hora, que isso ia acabar. Então, assim, eu criei um curso completo. Além disso, dessas aulas que eu gravei,
Essas 3 aulas que eu dei aqui também estarão lá, mais live, mais entrevista, mais artigo. Então, vocês vão ter acesso a um curso chamado Conexão Poesia de Cordel, encantador. Realmente, eu preparei com todo amor. O que eu quero com essa turma que vai se formar é que vocês sejam pessoas capacitadas, altamente capacitadas, para levar o cordel e o repente com firmeza. Então, assim, ontem perguntaram do certificado, se ia ter certificado. Eu vou dar o certificado, mas só para quem escrever 6 estrofes em qualquer modalidade, porque no curso eu ensino todas elas perfeitas. Porque eu não posso dar o certificado para quem não metrifica. Para quem perpetua, por exemplo, preconceitos com relação ao cordel. Então, assim, eu vou dar o certificado pela própria plataforma do Hotmart, mas ele é para quem realmente está na mesma linha que eu. Não quero dizer que eu tenha razão e as outras pessoas estão erradas, mas quando você vem aprender o cordel comigo, você vai aprender poesia. Você não vai aprender a pendurar no barbante, isso eu não preciso ensinar. Eu não vou ensinar xilogravura, não vou ensinar a pôr chapéu de couro, eu vou ensinar a fazer poesia. E aí você vai trabalhar com a tua escola, na tua performance de apresentação artística, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Não tenho dúvida, é só assim uma contribuição. Falando um pouco da minha realidade em sala de aula, desde os primeiros momentos que eu comecei a trabalhar cordel com os meus alunos, eu consegui resultados excelentes quando se fala em competência, habilidades, que é o foco da educação hoje. Claro. Então, trabalhar com rima traz um repertório muito grande, além da linguagem oral, né? A gente entende que eles trazem muitas vivências deles e também desenvolve a parte também socioemocional, porque as aulas elas não são individuais, elas podem ser em grupos, um contribuindo com o outro, então a gente consegue desenvolver bastante habilidade com o projeto associado ao cordel. Eu quero dizer que a Rosana, eu já conheço a Rosana há muitos anos, né? Ela já trabalhou vários livros meus, fiz conversa com os alunos dela por alguns anos, né? E a Rosana deu até um depoimento que em breve eu vou soltar, porque ela, como professora, tem muita experiência em sala de aula, então eu fico muito feliz, Rosana, pelo teu depoimento. Encerre com um verso. Eu termino a brincadeira com o repente bem aqui, um abraço ao Amauri Maciel, que é de primeira. Graça Moura é verdadeira, Rosiane é simpatia, a Rosane com alegria, tem também até o iPhone para que o verso funcione. Adeus, até outro dia. Valeu, gente, um beijão para vocês.